Graça e a paz, bem-vindo aqui em mais um episódio, tá? Sobre mãe e sua autoridade espiritual, tá? Vou estar falando aqui para vocês mais um pouquinho desse processo, né? De a primeira fase, o primeiro vídeo, eu fiz muito na correria e eu falei um pouco de fundamentos do que Deus pensa sobre a nossa geração, do que Deus quer sobre a nossa geração e de um Deus que não pensa só em nós, né, nesse momento, mas também pensa na nossa geração futura, né? E hoje eu vou falar um pouco de uma mulher que a palavra relata, de uma mulher, uma história, né, muito interessante. E a história que eu vou falar hoje é sobre Joquebede, tá? Ela foi uma mulher muito sábia, ela foi instruída por Deus, foi sábia e mesmo nascendo no Egito, porque ela nasceu no Egito, mas era israelita, né? Então, a palavra nos fala assim. Vou começar lá atrás no decreto do rei para a gente poder conseguir entender um pouco a história. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando serviste de parteiras às hebreias, examinais, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que fizeste isso? E deixasse viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhe chegue a parteira, já deram à luz aos seus filhos. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, eles lhes constituíram família, lhe constituiu família. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nasceram aos hebreus lançareis no Nilo, que é um rio, mas a todas as filhas deixarei viver. Foi um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. Aqui a palavra não conta o nome. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo mais, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e pinche, e pondo nele o menino, largou o carciçal à beira do rio. E a irmã do menino ficou de longe para observá-lo, que haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto de carcisal, enviou a criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: queres tu e vai chamar hebreias queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e cria criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois a moça chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou a ele a ser filho, e este chamou-se Moisés, e disse: porque das águas o tirei. Essa história, ela nos relata que Joquebede, aqui no início aqui da palavra, que se encontra em Êxodo, né, 1, eu li do 15 ao 22, versículo 2, do 1 ao 10. E a palavra nos conta dessa mulher,
que casou, né, com um descendente de Levi. Levi, se você for olhar na Bíblia, não tem uma história muito legal, né? Foi uma história ruim. Mas, mesmo que ela era da descendência de Levi, né? Que não era uma descendência muito boa, ela veio temente a Deus, né? Ela veio uma mulher diferente, ela veio uma mulher sábia. Por quê? Quando o rei decretou a morte daqueles meninos, eram para morrer todos os meninos que nascessem naquela época, né? E toda mulher, uma das coisas que eu vou falar que é a primeira chave, né? Que toda mulher que é temente a Deus, que tem Deus no coração, ela sabe qual é o propósito do teu filho. Ela sabe qual é o destino que tem que dar pro seu filho. Por quê, Samara? Porque ela sabe. Porque Deus nos conta. Esse daí veio para algo. Esse daí eu quero algo. E uma mãe sabendo de Deus uma informação, porque aqui ela tinha um segredo com Deus, né? Quando ela escondeu esse menino por 3 meses, ela ficou 3 meses tendo que esconder esse menino dentro de casa, tendo um segredo com Deus, né? Porque Moisés foi um grande homem, Moisés foi um libertador. Então, assim, antes dela saber que Moisés ia ser um grande homem libertador, o que havia na vida de Moisés era um decreto de morte. Era uma falência da geração, era uma falência sobre a vida de Moisés. E ela, como mãe sábia, edificadora, e uma mãe que tem um segredo com Deus, ela soube dar uma instrução certa para o filho. Ela escondeu ele daquele decreto, porque dentro da casa dela havia um filho com vida, ainda que escondido, mas fora da casa dela havia crianças mortas, havia falência, havia morte naquele lugar. E ela foi uma mãe tão corajosa, porque ela se opôs contra um decreto de um rei. E naquela época ninguém poderia se opor a um decreto do rei. E ela foi tão corajosa e tão temente a Deus. E eu creio que essa mulher era tão cheia do Espírito Santo, porque era uma força que não era dela, que ela falou assim, não, tem morte lá fora, mas dentro da minha casa vai haver vida, porque eu não vou aceitar o decreto do rei que dentro da minha casa ele não vai matar meu filho. Ainda que eu tenha que esconder o filho por 3 meses. Moisés, a palavra aqui nos fala, ela não mente, foi escondido durante 3 meses. Quando ela percebeu que não poderia mais esconder o filho, né? Quando ela percebeu, meu Deus, e agora? Não vai como esconder o filho. Ela fez um cesto. A palavra nos conta o que ela fez um cesto. Botou Moisés dentro do cesto e colocou ela no rio Nilo. A palavra também nos conta que o rio Nilo tinha jacaré, né? Então, quer dizer, era um rio perigoso, não era um rio qualquer, né? Não era um rio calmo, era também um rio agitado. Só que eu entendo que quando ela pegou Moisés, colocou nesse cesto, e eu creio que toda mãe faria isso nesse momento de perigo, e eu falaria, né? Senhor, até aqui eu pude fazer. Mas aqui, a partir do momento que eu colocar o meu filho ou a minha filha, né, dentro desse rio, eu coloco totalmente ele na sua dependência. Eu tiro das minhas mãos todo o controle e coloco no seu controle. E eu creio que o momento que ela se posicionou, porque ela se posicionou como mãe, ela não aceitou aquela morte dentro da casa dela, ela não aceitou o decreto de falência do rei, que para mim, aqui o rei é como se fosse Satanás hoje, falando sobre a vida dos nossos filhos. Eu vou matar, eu vou destruir, vai ser viciado, vai se prostituir, vai pra rua, vai fazer aquilo, vai, não vai. Não vai, aqui tem uma mãe posicionada, eu vou colocar o pé na porta do inferno e vou falar assim, Satanás, aqui tu não vai passar não, a minha filha não, o meu filho não. E eu vou me levantar contra você. Como eu falei na última live, guerra é guerra. Não existe isso. Satanás vem contra você e você recuar, não. Ele vem, você vai pra cima também. Porque existem promessas. Quando nós sabemos, nós mães, sabemos e temos a consciência que existem promessas de bênção sobre a vida dos nossos filhos, nós não vamos acertar a sentença de morte.
Nós não vamos aceitar a derrota sobre a vida dos nossos filhos. E daí, quando aquela mulher posicionada que não aceitou a derrota, a morte na vida de Moisés, ela levantou, ela colocou Moisés naquele cestinho, o rio levou, ela falou assim: Senhor, agora é contigo. Há momentos, mães, que vocês não vão conseguir lidar com os teus filhos. Há momentos que os teus filhos vão estar numa situação que vocês não vão conseguir lidar com eles. É sobre esse momento que Deus nos convida a se posicionar. É sobre esse momento que Deus fala: não, eu te dei uma autoridade de mãe, você tem uma autoridade. Você tem a autoridade de palavras, com palavras, decretar vida para o seu filho. Com palavras, decretar futuro, decretar uma faculdade, decretar um bom trabalho. Planta essas palavras, porque Deus nos deu palavras em semente. Todas as nossas palavras que nós falamos sobre a vida, sobre nossos filhos, são semente. Então fale coisas boas, plante coisas boas. Por quê? Porque toda semente, ela tem que virar uma árvore. E ela vai virar uma árvore. E essa árvore vai dar fruto, o que vai decidir se o fruto dessa árvore foi bom ou ruim, foi a qualidade da semente de como mãe vocês plantaram. Porque essa árvore vai gerar semente boa ou vai gerar semente ruim. Nós precisamos nos posicionar nesse tempo. Deus nos chama. Quando eu nunca fiz vídeo. Só que Deus falou para mim: Samara, se levanta. Você viveu experiências que eu não dei para ninguém e que ninguém viveu. E eu quero que se levante uma mãe posicionada. Porque é o meu projeto resgatar esses filhos. É o meu projeto abençoar até 1000 gerações dele. E quando Deus me deu essa missão, eu falei assim: Senhor, tamanha responsabilidade, mas eu aceito. E hoje eu estou aqui, nesse segundo vídeo falando sobre mãe posicionada. E vou falar de estratégia que Deus me deu, coisas que eu vivi aqui, para vocês terem como experiência, para vocês terem como suporte. Então, quando Joquebede, a palavra não fala do nome dela, né? Não fala aqui no início. Ela casou com Levi, que tinha uma história ruim. Mas Joquebede, não. Ela veio como uma mulher cheia de Deus, que entendeu que ela estava gerando filhos com propósito. Nós geramos filhos com propósito. A minha filha não nasceu por acaso, ela tem um propósito na vida dela. E quando, mães, teus filhos te revelarem, quando Deus te revelar o propósito na vida dos seus filhos, não aceite que Satanás venha e coloque a mão e faça eles de fantoche, que faça eles fazer o que eles querem. Não. Aqui não. Aqui tem uma mãe posicionada. A minha filha vai cumprir o propósito dela, sabe por quê? Porque Deus já me falou. E eu me movimento com aquilo que Deus me fala. Não importa o que eu tenho vivido com ela hoje, não importa se a fase de adolescência, não importa se o momento está favorável ou não tá, não importa se lá fora tem morte. Deus não falou que minha filha ia morrer, então eu não aceito. E aqui Deus nos chama uma geração de mães posicionadas. Mães, até quando vocês vão aceitar que Satanás movimenta a vida dos seus filhos para falência, para derrota? Joquebede não aceitou. Vamos aprender com essa mulher. Vamos se levantar, porque nós temos força, porque nós temos coragem, nós somos fortes. Deus nos deu estruturas para trazer um fundamento para nossa casa. Se você é mãe e se você não tem intimidade com Deus, se você não é evangélica ou se você é uma mãe desviada, entenda uma coisa: toda negligência de ensinamento na construção do caráter dos seus filhos, quando eles chegarem em uma fase, certamente você terá problema. Porque o coração dele não teve temor, não foi colocado temor a Deus. Eles não tiveram uma boa semente. E quando eles virarem árvore, vai ter que ser podado.
Então hoje eu falo para vocês, mães, não aceita a derrota de Satanás sobre a vida dos seus filhos. Se levanta. Deus, o que eu tenho que fazer é jejum? Vamos fazer jejum. Deus, o que eu tenho que fazer é consagração? Vamos para a consagração. Deus, o que eu tenho que fazer é ler a palavra? Vamos ler a palavra. Seja uma mãe posicionada e o futuro dos seus filhos será um futuro de bênção, de prosperidade, de felicidade, de amor. O que vai decretar o futuro dos seus filhos é você, como mãe, se posicionar nesse tempo. Não é tempo de aceitar que o inimigo derrota todo o projeto de sonho que Deus tem sobre a vida dos seus filhos. Não é tempo de aceitar. Vamos se posicionar, se levantar, porque nós temos poder de declarar vitória sobre a vida deles. Deus, quando gerou nossos filhos e nos entregou, Ele sabia a história que eles iam viver. Você sabe qual é a história que Deus já sonhou para os seus filhos? Deus já te falou o que Ele quer para os seus filhos? Ou você está andando perdida, sem saber que direção dá para eles? Porque a palavra nos fala que Davi falava para Salomão, e eu creio que Davi falava todos os dias: filho, quando Deus se apresentar e perguntar o que tu queres, pede sabedoria. Mas Salomão falou tanto isso com ele, instruiu tanto isso, que quando Deus apareceu, Salomão falou: eu não quero prata nem ouro, me dá da tua sabedoria. E a palavra fala o quê? Que ele foi o homem mais sábio e mais rico até hoje. Salomão ouviu teu pai, porque certamente o teu pai falava para ele todos os dias. Salomão foi instruído lá naquela época que ele nem entendia, porque não havia maturidade, então eu creio que ele nem entendia o que o pai dele estava mandando ele pedir. Que ele não tinha noção do tamanho da grandeza que o pai dele estava mandando ele pedir. Mas ele pediu, sabe por quê? Porque houve uma instrução desde a infância. E eu tenho certeza que o pai dele falava do Deus dele. Sabe onde nós negligenciamos? Mães cristãs. Nós oramos, fazemos consagração, lemos a palavra, temos intimidade com Deus. Mas nós não falamos do nosso Deus para os nossos filhos. Achamos que só por eles verem, eles já entenderam. Não, conta a tua história para os seus filhos. Conta as experiências, deixa eles verem como é viver experiência com Deus. Quando você sair para uma consagração, saia clamando pela tua casa. A palavra diz que Deus ouve aqueles que clamam. E a palavra também diz que Ele abençoa até a nossa 1000 gerações. E eu creio que essa bênção do Senhor vai chegar sobre a tua casa. Vai chegar sobre a vida dos teus filhos. Eu creio que haverá um tempo de mães posicionadas. Eu creio que haverá um tempo de mães que irão se alegrar com os teus filhos. Não aceite a derrota de Satanás. Não aceite a falência. Não aceite a morte. Os seus filhos são filhos gerados com propósito. E eu creio que nossos filhos irão viver o propósito determinado por Deus. Quando o rei dá um decreto às parteiras, elas temeram a Deus, se diz a palavra. E elas não conseguiram cumprir aquilo que o faraó falou. Portanto, nasceu muitos meninos. E os hebreus cresceram muito. E faraó temeu. Sabe por quê? Porque quando nós crescemos, quando nossos filhos crescem, faraó teme. Aqui, faraó, para mim, é um tipo de espírito ruim. Ele teme. Quando as mães se posicionam dentro das suas casas para tirar seus filhos da mão do inimigo, do inferno, Satanás teme.
Porque ele sabe quem é o Deus daquela família. Ele sabe que não tem uma vitória que Deus já não já venceu. Só que tem vitórias que são conquistadas. Eu não aceito que a minha filha venha viver as coisas do mundo. Ainda que eu passei por ele, ela não precisa de passar. Porque sobre a vida dela existe um futuro, existe um propósito, porque Deus já determinou, já me contou. Então que vocês fiquem com essa palavra nessa noite. Que vocês fiquem com essa palavra. Porque eu tenho certeza que eu não estou falando aqui em vão. Eu tenho certeza que Deus quer alcançar o coração de muitas mães e chamar as mães para o posicionamento. É necessário ser quebrado maldições de família. É necessário portas espirituais de pecados, de prostituição, de vícios ser fechadas. E mãe, escuta o que Deus está dizendo nessa noite. Ele já te entregou a autoridade. Acessa essa autoridade. Porque Deus já te entregou. Você tem autoridade, tem poder no mundo espiritual para profetizar na vida dos seus filhos. Não perca tempo. Você tem semente. Lança as sementes. Coloca no coração deles. Conta as histórias. Não deixa de falar as experiências e não deixa de contar o Deus que fez o maná, o Deus que abriu o rio, o Deus que cura. Não deixa, tá? Que vocês tenham uma boa tarde, que vocês gostem dessa palavra, tá? E que essa palavra possa ajudar vocês, mães. Estamos nesse episódio, né, de mães e sua autoridade espiritual, tá? E eu creio que Deus nos direcionar a próxima palavra pro próximo vídeo, tá? Eu fico muito feliz porque Deus escolhe, né, os improváveis para poder falar dele, da palavra dele. É uma responsabilidade muito grande. E eu tenho muito temor no meu coração, porque eu sei que vidas serão alcançadas. O único propósito aqui não é a Samara aparecer, não é o meu nome aparecer ou o meu rosto aparecer. O único propósito é o nome de Deus ser glorificado e desarticular toda a falência de Satanás sobre a vida dos nossos filhos. É uma mãe falando para uma outra mãe. É uma mãe contando qual é os sonhos de Deus para os nossos filhos. Então, mães, não perde tempo. Se posiciona hoje. Governe a sua casa hoje. Edifica hoje. Não há mais tempo de ficar prostrada e deixando o tempo passar, a vida passar. Nossos filhos estão crescendo e o tempo está passando rápido. Coloca eles no caminho que se deve andar. E a palavra diz, ainda que se desviem, nunca mais eles irão se desviar. Então fiquem na paz, tá? Uma boa noite. Essa história, ela nos relata que Joquebede, aqui no início aqui da palavra, que se encontra em Êxodo, né, 1, eu li do 15 ao 22, versículo 2, do 1 ao 10. E a palavra nos conta dessa mulher que casou, né, com um descendente de Levi. Levi, se você for olhar na Bíblia, não tem uma história muito legal, né? Foi uma história ruim. Mas, mesmo que ela era da descendência de Levi, né, que não era uma descendência muito boa, ela veio temente a Deus, né? Ela veio uma mulher diferente, ela veio uma mulher sábia. Por quê? Quando o rei decretou a morte daqueles meninos, eram para morrer todos os meninos que nascessem naquela época, né? E toda mulher, uma das coisas que eu vou falar que é a primeira chave, né? Que toda mulher que é temente a Deus, que tem Deus no coração, ela sabe qual é o propósito do teu filho. Ela sabe qual é o destino que tem que dar pro seu filho. Por quê, Samara? Porque ela sabe. Porque Deus nos conta.
esse daí veio para algo, esse daí eu quero algo. E uma mãe sabendo de Deus uma informação, porque aqui ela tinha um segredo com Deus, né? Quando ela escondeu esse menino por 3 meses, ela ficou 3 meses tendo que esconder esse menino dentro de casa, tendo um segredo com Deus, né? Porque Moisés foi um grande homem, Moisés foi um libertador. Então, assim, antes dela saber que Moisés ia ser um grande homem libertador, o que havia na vida de Moisés era um decreto de morte. Era uma falência da geração, era uma falência sobre a vida de Moisés. E ela, como mãe sábia, edificadora, e uma mãe que tem um segredo com Deus, ela soube dar uma instrução certa para o filho. Ela escondeu ele daquele decreto, porque dentro da casa dela havia um filho com vida, ainda que escondido, mas fora da casa dela havia crianças mortas, havia falência, havia morte naquele lugar. E ela foi uma mãe tão corajosa, porque ela se opôs contra um decreto de um rei. E naquela época ninguém poderia se opor a um decreto do rei. E ela foi tão corajosa e tão temente a Deus. E eu creio que essa mulher era tão cheia do Espírito Santo, porque era uma força que não era dela, que ela falou assim, não, tem morte lá fora, mas dentro da minha casa vai haver vida, porque eu não vou aceitar o decreto do rei que dentro da minha casa ele não vai matar meu filho. Ainda que eu tenha que esconder o filho por 3 meses. Moisés, a palavra aqui nos fala, ela não mente, foi escondido durante 3 meses. Quando ela percebeu que não poderia mais esconder o filho, né? Quando ela percebeu, meu Deus, e agora? Não vai como esconder o filho. Ela fez um cesto. A palavra nos conta o quê? Que ela fez um cesto. Botou Moisés dentro do cesto e colocou ela no rio Nilo. A palavra também nos conta que o rio Nilo tinha jacaré, né? Então, quer dizer, era um rio perigoso. Não era um rio qualquer, né? Não era um rio calmo. Era também um rio agitado. Só que eu entendo que quando ela pegou Moisés, colocou nesse cesto, e eu creio que toda mãe faria isso nesse momento de perigo, e eu falaria, né? Senhor, até aqui eu pude fazer. Mas aqui, em partir do momento que eu colocar o meu filho ou a minha filha, né, dentro desse rio, eu coloco totalmente ele na sua dependência. Eu tiro das minhas mãos todo o controle e coloco no seu controle. E eu creio que o momento que ela se posicionou, porque ela se posicionou como mãe, ela não aceitou aquela morte dentro da casa dela, ela não aceitou o decreto de falência do rei, que para mim, aqui o rei é como se fosse Satanás hoje, falando sobre a vida dos nossos filhos. Eu vou matar, eu vou destruir, vai ser viciado, vai se prostituir, vai pra rua, vai fazer aquilo, vai, não vai. Não vai, aqui tem uma mãe posicionada, eu vou colocar o pé na porta do inferno e vou falar assim, Satanás, aqui tu não vai passar não, a minha filha não, o meu filho não. E eu vou me levantar contra você. Como eu falei na última live, guerra é guerra. Não existe isso. Satanás vem contra você e você recuar, não. Ele vem, você vai pra cima também. Porque existem promessas. Quando nós sabemos, nós mães, sabemos e temos a consciência que existem promessas de bênção sobre a vida dos nossos filhos, nós não vamos acertar a sentença de morte. Nós não vamos aceitar a derrota sobre a vida dos nossos filhos. E daí, quando aquela mulher posicionada que não aceitou a derrota, a morte na vida de Moisés, ela levantou, ela colocou Moisés naquele cestinho, o rio levou, ela falou assim, Senhor, agora é contigo. Há momentos, mães, que vocês não vão conseguir lidar com os teus filhos. Há momentos que os teus filhos vão estar numa situação que vocês não vão conseguir lidar com eles. É sobre esse momento que Deus nos convida a se posicionar. É sobre esse momento que Deus fala, não, eu te dei uma autoridade de mãe, você tem uma autoridade. Você tem a autoridade de palavras, com palavras, decretar vida para o seu filho. Com palavras, decretar futuro, decretar uma faculdade, decretar um bom trabalho. Planta essas palavras, porque Deus nos deu palavras em semente.
Todas as nossas palavras que nós falamos sobre a vida, sobre nossos filhos, são semente. Então fale coisas boas, plante coisas boas. Por quê? Porque toda semente, ela tem que virar uma árvore. E ela vai virar uma árvore. E essa árvore vai dar fruto, o que vai decidir se o fruto dessa árvore foi bom ou ruim, foi a qualidade da semente de como mãe vocês plantaram. Porque essa árvore vai gerar semente boa ou vai gerar semente ruim. Nós precisamos nos posicionar nesse tempo. Deus nos chama. Quando eu nunca fiz vídeo. Só que Deus falou pra mim, Samara, se levanta. Você viveu experiências que eu não dei pra ninguém e que ninguém viveu. E eu quero que se levante uma mãe posicionada. Porque é o meu projeto resgatar esses filhos. É o meu projeto abençoar até 1000 gerações dele. E quando Deus me deu essa missão, eu falei assim, Senhor, tamanha responsabilidade, mas eu aceito. E hoje eu estou aqui, nesse segundo vídeo falando sobre mãe posicionada. E vou falar de estratégia que Deus me deu, coisas que eu vivi aqui, para vocês terem como experiência, para vocês terem como suporte. Então, quando Joquebede, a palavra não fala do nome dela, né? Não fala aqui no início. Ela casou com Levi, que tinha uma história ruim. Mas Joquebede, não. Ela veio como uma mulher cheia de Deus, que entendeu que ela estava gerando filhos com propósito. Nós geramos filhos com propósito. A minha filha não nasceu por acaso, ela tem um propósito na vida dela. E quando, mães, teus filhos te revelarem, quando Deus te revelar o propósito na vida dos seus filhos, não aceite que Satanás venha e coloque a mão e faça eles de fantoche, que faça eles fazer o que eles querem. Não. Aqui não. Aqui tem uma mãe posicionada. A minha filha vai cumprir o propósito dela, sabe por quê? Porque Deus já me falou. E eu me movimento com aquilo que Deus me fala. Não importa o que eu tenho vivido com ela hoje, não importa se a fase de adolescência, não importa se o momento está favorável ou não tá, não importa se lá fora tem morte. Deus não falou que minha filha ia morrer, então eu não aceito. E aqui Deus nos chama uma geração de mães posicionadas. Mães, até quando vocês vão aceitar que Satanás movimenta a vida dos seus filhos para falência, para derrota? Joquebede não aceitou. Vamos aprender com essa mulher. Vamos se levantar, porque nós temos força, porque nós temos coragem, nós somos fortes. Deus nos deu estruturas para trazer um fundamento para nossa casa. Se você é mãe e se você não tem intimidade com Deus, se você não é evangélica ou se você é uma mãe desviada, entenda uma coisa. Toda negligência de ensinamento na construção do caráter dos seus filhos, quando eles chegarem em uma fase, certamente você terá problema. Porque o coração dele não teve temor, não foi colocado temor a Deus. Eles não tiveram uma boa semente. E quando eles virarem árvore, vai ter que ser podado. Então hoje eu falo para vocês, mães, não aceita a derrota de Satanás sobre a vida dos seus filhos. Se levanta. Deus, o que eu tenho que fazer é jejum? Vamos fazer jejum. Deus, o que eu tenho que fazer é consagração? Vamos para a consagração. Deus, o que eu tenho que fazer é ler a palavra? Vamos ler a palavra. Seja uma mãe posicionada e o futuro dos seus filhos será um futuro de bênção, de prosperidade, de felicidade, de amor. O que vai decretar o futuro dos seus filhos é você, como mãe, se posicionar nesse tempo. Não é tempo de aceitar que o inimigo derrota todo o projeto de sonho que Deus tem sobre a vida dos seus filhos. Não é tempo de aceitar. Vamos se posicionar, se levantar,
porque nós temos poder de declarar vitória sobre a vida deles. Deus, quando gerou nossos filhos e nos entregou, Ele sabia a história que eles iam viver. Você sabe qual é a história que Deus já sonhou para os seus filhos? Deus já te falou o que Ele quer para os seus filhos? Ou você está andando perdida, sem saber que direção dá para eles? Porque a palavra nos fala que Davi falava para Salomão, e eu creio que Davi falava todos os dias: filho, quando Deus se apresentar e perguntar o que tu queres, pede sabedoria. Mas Salomão falou tanto isso com ele, instruiu tanto isso, que quando Deus apareceu, Salomão falou: eu não quero prata nem ouro, me dá da tua sabedoria. E a palavra fala o quê? Que ele foi o homem mais sábio e mais rico até hoje. Salomão ouviu teu pai, porque certamente o teu pai falava para ele todos os dias. Salomão foi instruído lá naquela época que ele nem entendia, porque não havia maturidade, então eu creio que ele nem entendia o que o pai dele estava mandando ele pedir. Que ele não tinha noção do tamanho da grandeza que o pai dele estava mandando ele pedir. Mas ele pediu, sabe por quê? Porque houve uma instrução desde a infância. E eu tenho certeza que o pai dele falava do Deus dele. Sabe onde nós negligenciamos? Mães cristãs. Nós oramos, fazemos consagração, lemos a palavra, temos intimidade com Deus. Mas nós não falamos do nosso Deus para os nossos filhos. Achamos que só por eles verem, eles já entenderam. Não, conta a tua história para os seus filhos. Conta as experiências, deixa eles verem como é viver experiência com Deus. Quando você sair para uma consagração, saia clamando pela tua casa. A palavra diz que Deus ouve aqueles que clamam. E a palavra também diz que Ele abençoa até a nossa 1000 gerações. E eu creio que essa bênção do Senhor vai chegar sobre a tua casa. Vai chegar sobre a vida dos teus filhos. Eu creio que haverá um tempo de mães posicionadas. Eu creio que haverá um tempo de mães que irão se alegrar com os teus filhos. Não aceite a derrota de Satanás. Não aceite a falência. Não aceite a morte. Os seus filhos são filhos gerados com propósito. E eu creio que nossos filhos irão viver o propósito determinado por Deus. Quando o rei dá um decreto às parteiras, elas temeram a Deus, se diz a palavra. E elas não conseguiram cumprir aquilo que o faraó falou. Portanto, nasceu muitos meninos. E os hebreus cresceram muito. E faraó temeu. Sabe por quê? Porque quando nós crescemos, quando nossos filhos crescem, faraó teme. Aqui, faraó, para mim, é um tipo de espírito ruim. Ele teme. Quando as mães se posicionam dentro das suas casas para tirar seus filhos da mão do inimigo, do inferno, Satanás teme. Porque ele sabe quem é o Deus daquela família. Ele sabe que não tem uma vitória que Deus já venceu. Só que tem vitórias que são conquistadas. Eu não aceito que a minha filha venha viver as coisas do mundo. Ainda que eu passei por ele, ela não precisa de passar. Porque sobre a vida dela existe um futuro, existe um propósito, porque Deus já determinou, já me contou. Então que vocês fiquem com essa palavra nessa noite. Que vocês fiquem com essa palavra. Porque eu tenho a certeza que eu não estou falando aqui em vão. Eu tenho a certeza que Deus quer alcançar o coração de muitas mães e chamar as mães para o posicionamento. É necessário ser quebrado maldições de família. É necessário portas espirituais de pecados, de prostituição, de vícios ser fechadas. E mãe, escuta o que Deus está dizendo nessa noite.
Ele já te entregou a autoridade. Acessa essa autoridade. Porque Deus já te entregou. Você tem autoridade, tem poder no mundo espiritual para profetizar na vida dos seus filhos. Não perca tempo. Você tem semente. Lança as sementes. Coloca no coração deles. Conta as histórias. Não deixa de falar as experiências e não deixa de contar o Deus que fez o maná, o Deus que abriu o rio, o Deus que cura. Não deixa, tá? Que vocês tenham uma boa tarde, que vocês gostem dessa palavra, tá? E que essa palavra possa ajudar vocês, mães. Estamos nesse episódio, né, de mães e sua autoridade espiritual, tá? E eu creio que Deus nos direcionar a próxima palavra pro próximo vídeo, tá? Eu fico muito feliz porque Deus escolhe, né, os improváveis para poder falar dele, da palavra dele. É uma responsabilidade muito grande. E eu tenho muito temor no meu coração, porque eu sei que vidas serão alcançadas. O único propósito aqui não é a Samara aparecer. Não é o meu nome aparecer ou o meu rosto aparecer. O único propósito é o nome de Deus ser glorificado. Essa história, ela nos relata que Joquebede, aqui no início aqui da palavra, que se encontra em Êxodo, né, 1, eu li do 15 ao 22, versículo 2, do 1 ao 10. E a palavra nos conta dessa mulher que casou, né, com um descendente de Levi. Levi, se você for olhar na Bíblia, não tem uma história muito legal, né? Foi uma história ruim. Mas, mesmo que ela era da descendência de Levi, né, que não era uma descendência muito boa, ela veio temente a Deus, né? Ela veio uma mulher diferente, ela veio uma mulher sábia. Por quê? Quando o rei decretou a morte daqueles meninos, eram para morrer todos os meninos que nascessem naquela época, né? E toda mulher, uma das coisas que eu vou falar aqui, é a primeira chave, né? Que toda mulher que é temente a Deus, que tem Deus no coração, ela sabe qual é o propósito do teu filho. Ela sabe qual é o destino que tem que dar pro seu filho. Por quê, Samara? Porque ela sabe. Porque Deus nos conta. Esse daí veio para algo. Esse daí eu quero algo. E uma mãe sabendo de Deus uma informação, porque aqui ela tinha um segredo com Deus, né? Quando ela escondeu esse menino por 3 meses, ela ficou 3 meses tendo que esconder esse menino dentro de casa, tendo um segredo com Deus, né? Porque Moisés foi um grande homem. Moisés foi um libertador. Então, assim, antes dela saber que Moisés ia ser um grande homem libertador, o que havia na vida de Moisés era um decreto de morte. Era uma falência da geração, era uma falência sobre a vida de Moisés. E ela, como mãe sábia, edificadora, e uma mãe que tem um segredo com Deus, ela soube dar uma instrução certa para o filho. Ela escondeu ele daquele decreto, porque dentro da casa dela havia um filho com vida, ainda que escondido, mas fora da casa dela havia crianças mortas, havia falência, havia morte naquele lugar. E ela foi uma mãe tão corajosa, porque ela se opôs contra um decreto de um rei. E naquela época ninguém poderia se opor a um decreto do rei. E ela foi tão corajosa e tão temente a Deus. E eu creio que essa mulher era tão cheia do Espírito Santo, porque era uma força que não era dela, que ela falou assim, não, tem morte lá fora, mas dentro da minha casa vai haver vida, porque eu não vou aceitar o decreto do rei que dentro da minha casa ele não vai matar meu filho. Ainda que eu tenha que esconder o filho por 3 meses. Moisés, a palavra aqui nos fala, ela não mente, foi escondido durante 3 meses. Quando ela percebeu que não poderia mais esconder o filho, né?
Quando ela percebeu, meu Deus, e agora? Não vai como esconder o filho. Ela fez um cesto. A palavra nos conta o que ela fez um cesto. Botou Moisés dentro do cesto e colocou ela no rio Nilo. A palavra também nos conta que o rio Nilo tinha jacaré, né? Então, quer dizer, era um rio perigoso, não era um rio qualquer, né? Não era um rio calmo, era também um rio agitado. Só que eu entendo que quando ela pegou Moisés, colocou nesse cesto, e eu creio que toda mãe faria isso nesse momento de perigo, e eu falaria, né? Senhor, até aqui eu pude fazer. Mas aqui, a partir do momento que eu colocar o meu filho ou a minha filha, né, dentro desse rio, eu coloco totalmente ele na sua dependência. Eu tiro das minhas mãos todo o controle e coloco no seu controle. E eu creio que o momento que ela se posicionou, porque ela se posicionou como mãe, ela não aceitou aquela morte dentro da casa dela, ela não aceitou o decreto de falência do rei, que para mim, aqui o rei é como se fosse Satanás hoje falando sobre a vida dos nossos filhos. Eu vou matar, eu vou destruir, vai ser viciado, vai se prostituir, vai pra rua, vai fazer aquilo, vai, não vai. Não vai, aqui tem uma mãe posicionada, eu vou colocar o pé na porta do inferno e vou falar assim, Satanás, aqui tu não vai passar não, a minha filha não, o meu filho não. E eu vou me levantar contra você. Como eu falei na última live, guerra é guerra. Não existe isso. Satanás vem contra você e você recuar, não. Ele vem, você vai pra cima também. Porque existem promessas. Quando nós sabemos, nós mães, sabemos e temos a consciência que existem promessas de bênção sobre a vida dos nossos filhos, nós não vamos acertar a sentença de morte. Nós não vamos aceitar a derrota sobre a vida dos nossos filhos. E daí, quando aquela mulher posicionada que não aceitou a derrota, a morte na vida de Moisés, ela levantou, ela colocou Moisés naquele cestinho, o rio levou, ela falou assim, Senhor, agora é contigo. Há momentos, mães, que vocês não vão conseguir lidar com os teus filhos. Há momentos que os teus filhos vão estar numa situação que vocês não vão conseguir lidar com eles. É sobre esse momento que Deus nos convida a se posicionar. É sobre esse momento que Deus fala, não, eu te dei uma autoridade de mãe, você tem uma autoridade. Você tem a autoridade de palavras, com palavras, decretar vida para o seu filho. Com palavras, decretar futuro, decretar uma faculdade, decretar um bom trabalho. Planta essas palavras, porque Deus nos deu palavras em semente. Todas as nossas palavras que nós falamos sobre a vida, sobre nossos filhos, são semente. Então fale coisas boas, plante coisas boas. Por quê? Porque toda semente, ela tem que virar uma árvore. E ela vai virar uma árvore. E essa árvore vai dar fruto, o que vai decidir se o fruto dessa árvore foi bom ou ruim, foi a qualidade da semente de como mãe vocês plantaram. Porque essa árvore vai gerar semente boa ou vai gerar semente ruim.